Pessoal, boa noite a todos. A todos nós que estamos aqui novamente presentes no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre, a vocês que estão nos acompanhando aí através das redes sociais, é com imensa satisfação, com grande alegria que nós retomamos o estudo nas noites de sexta-feira, após um período aí de algumas semanas de reclusão das atividades aqui do centro. Nós estamos voltando para juntos iniciarmos mais uma viagem através do conhecimento maior que a espiritualidade nos trouxe e nos traz sempre. Antes, fechemos os nossos olhos, vamos serenar o nosso coração e buscar em Deus o nosso equilíbrio, a nossa paz, a fim de que prossigamos na nossa jornada, nessa presente encarnação e após ela. Possam os espíritos benfeitores encontrarem em nós aquelas condições necessárias para que eles atuem, nos ofertando a energia positiva que alivia, nos dando aquele abraço amigo que reconforta, nos inspirando os bons pensamentos, a fim de que entendamos a magnitude da vida e o quanto que as oportunidades devem ser bem aproveitadas, objetivando o crescimento espiritual e assim uma paulatina alegria infindável, uma aproximação célere rumo ao foco criador da vida, para que no futuro estejamos unidos com o Pai. Louvado seja Deus, que assim seja. Alguns meses atrás, estava conversando ali atrás com nosso amigo Donizete. Donizete chegou até mim e falou o seguinte: Daniel, qual que é o próximo estudo que você vai fazer? A gente estava no Obreiros da Vida Eterna. Faltavam ainda vários capítulos, estava na metade do livro, creio eu. Falei, Donizete, alguma obra aí de Kardec, né? Já que a intenção nossa é justamente mesclar uma obra de Kardec e uma obra de André Luiz. E aí a gente vai estudando tudo isso daí. Ele falou, olha, posso te dar uma sugestão? Eu falei, claro, até então não tinha ideia nenhuma. Ele falou, por que você não estuda obras póstumas? Eu acatei na hora. E olha que isso não tinha passado pela minha cabeça. Porque nós já estudamos aqui as 5 obras de Kardec. E mais de uma vez cada uma. Teve a obra aí que a gente estudou chega cerca de 3 até 4 vezes. Mas obras póstumas é a primeira vez que nós vamos estudar. Então, se nós estamos iniciando o estudo dessa obra hoje, agradeçamos ao Donizete pela intuição que ele teve e pelo conselho que ele me deu. Vamos lá, obras póstumas. Antes de mais nada, chama a atenção o nome, né? Obras póstumas. A palavra póstuma significa que vem depois. Vem depois do quê? Esse livro ele foi editado, foi construído, montado, após a desencarnação de Allan Kardec. Kardec desencarnou a 31 de março de 1869. E essa obra veio a lume em 1890. Portanto, 21 anos após o desencarne do mestre de Lyon. E é uma obra que foi construída, segundo informações, através de alguns escritos, de vários escritos que Allan Kardec tinha deixado. Porque Kardec não parava. Daqui a pouco nós vamos ver uma ligeira biografia dele, que nos mostra o quanto que o trabalho dele na edificação da doutrina espírita era infatigável, ele não parava. Mesmo tendo uma enfermidade, de certa maneira, grave no coração, ele empregava todos os momentos disponíveis para fazer a doutrina robustecer e, assim, propagá-la aos 4 cantos do planeta. Então, ele deixou muita coisa escrita. Deixou alguns livros até meio que inacabados. Daqui a pouco nós vamos ver
por cima o discurso que Camille Flammarion pronuncia junto ao túmulo de Kardec, no dia em que ele foi sepultado, que o corpo dele foi sepultado. E ele fala uma coisa interessante, que Kardec estava trabalhando numa obra que relacionava magnetismo e espiritismo. Nós sabemos que a Gênese é a última obra de Kardec, 1868. Se ele tivesse permanecido encarnado, com certeza, logo após a Gênese, nós iríamos ter uma obra provavelmente intitulada Magnetismo e Espiritismo. Mas ele foi antes, desencarnou antes, porque era chegado o momento dele. Então, alguns escritos dele foram reunidos para esse corpo de obra. O que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver que esse livro, ele é dividido em duas grandes partes. Uma primeira parte, nós iremos ver assuntos tais como profissão de fé espírita raciocinada, manifestações dos espíritos, dos homens duplos, segunda vista, obsessão e possessão, emancipação da alma, algo relacionado, parecido aí com o estudo do Livro dos Médiuns. Depois nós vamos ver estudo sobre a natureza do Cristo, em que veremos as palavras de Jesus provam a sua divindade, opinião dos apóstolos, dupla natureza de Jesus, o verbo se fez carne e outros assuntos. Influência perniciosa das ideias materialistas, teoria da beleza, a música celeste, a música espírita, o caminho da vida, as 5 alternativas da humanidade, a morte espiritual, a vida futura, o egoísmo e o orgulho, enfim, a primeira parte é composta aí por vários temas que foram escritas por Kardec, ou alega-se que tenham sido escritas por Allan Kardec, em diversas épocas aí. A segunda parte é colocada justamente alguns extratos, algumas memórias de Kardec, de algumas reuniões mediúnicas que ele participou. Então nós vamos ver aqui alguns anúncios relacionados à missão dele como codificador da doutrina espírita, a primeira notícia de uma nova encarnação, a duração dos trabalhos de Kardec, o Auto de Fé de Barcelona, meu sucessor, a nova geração, regeneração da humanidade, a Gênese, projeto 1868, Constituição do Espiritismo. Enfim, é uma obra volumosa, essas obras póstumas. E a gente vai adotar aquele mesmo esquema que a gente tem adotado no estudo das obras de Kardec e no estudo das obras de André Luiz. Nós vamos pegar um capítulo, buscar extrair ali os pontos básicos e ir discutindo aquelas ideias em grupo, em conjunto. Lembrando sempre que a voz é dada a todos vocês. A gente só pede que as observações elas sejam mais curtas e mais objetivas, justamente porque tem gente assistindo através da internet. E o que vocês falam aí, eles não conseguem ouvir lá. Que as perguntas sejam também bem objetivas e relacionadas com o tema que a gente está estudando. E a gente estimula esse tipo de coisa, para que não fique só eu falando aqui na frente, dando sono em todo mundo, já que quando um pergunta, o outro fala e o outro comenta, o negócio fica muito mais dinâmico e aí a gente aprende muito mais. Antes da gente iniciar, já vamos iniciar logo no comecinho da primeira parte? Não. A primeira parte vamos deixar para sexta-feira que vem, dia 10. Hoje nós vamos falar do índice. Nós vamos falar a respeito da biografia de Kardec e alguma coisa do discurso pronunciado junto ao túmulo de Kardec por Camille Flammarion. Mas antes mesmo até disso, quem construiu esse livro? É de 1890, lançado 21 anos após o desencarne de Allan Kardec. Quem fez essa obra aqui? Não foi nenhum parente de Kardec. Foi Pierre Guitin Leymarie. E sobre esse indivíduo a gente tem algumas coisas a falar. Já de cara, certa vez o Chico Xavier falou que Leymarie foi o coveiro do espiritismo na França. Pesado isso, hein? O coveiro do espiritismo na França. O que ele fez de tão grave assim para a doutrina espírita? Bom, ele era um indivíduo
nascido, obviamente, nos começos lá do século XIX, e desde muito cedo trabalhou, nutria ideias republicanas, tanto que quando houve um golpe na França, em que Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, assumiu o trono, ele e inúmeros outros republicanos foram, isolados da França, foram banidos de lá. E ele esteve até aqui pelo Brasil. Durante algum tempo ele ficou aqui no Rio de Janeiro, no Leymarie. Depois houve uma anistia geral e ele voltou para a França. E ele voltou para a França justamente naquela época em que a doutrina espírita estava nos seus primórdios. Aqueles fenômenos de mesas girantes, lançamento do Livro dos Espíritos, e ele se interessou muito pelas ideias espíritas e se tornou espírita. Participou até mesmo como médium na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o primeiro centro espírita do mundo. Trabalhou ali, lado a lado com Allan Kardec. Nada assim de muito relevo, de muita importância. Kardec desencarna em 1869. E ele, Kardec, já estava com uma ideia, com uma preocupação a respeito do seu legado. Com quem ficaria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? As obras espíritas, as mensagens, a revista espírita, tudo isso ficaria na responsabilidade de quem? Kardec estava com a ideia de constituir uma sociedade, de capital variável, a fim de que ali houvesse um centro onde as ideias espíritas pudessem se desenvolver e pudessem ser disseminadas. Só que Kardec desencarnou antes dessa ideia ser concretizada. E por uma questão de, entre aspas, herança, quem herdou todo esse legado de Allan Kardec foi a viúva dele, Amélie Gabrielle Boudet. E a Gabrielle Boudet até que tentou, de início, tocar o trabalho do marido. Só que, de forma inexplicável, ela delegou essa função a Leymarie. Os estudiosos desse assunto, desse movimento espírita lá dos primórdios, acham estranho isso, por quê? Porque o indivíduo mais capacitado para pegar esse movimento espírita e tocá-lo, e disseminá-lo, ele era vizinho de Allan Kardec, Alexandre Delaunay, pai de Gabriel Delaunay, que no momento da morte de Kardec contava com apenas 12 anos de idade. E, no entanto, Alexandre foi deixado de lado, Leymarie que assumiu essa função. Então, logo ele assumiu essa função, ele criou uma outra sociedade, uma sociedade de estudos científicos psicológicos, onde nem o nome de espiritismo ou de espírita constava. Pouco tempo depois, o nome foi mudado e ali inseriu-se o nome espírita. Mas uma das primeiras funções, aliás, uma das primeiras ações dele foi instituir um salário para ele. Já começa errado. Kardec nunca recebeu um centavo sequer relacionado ao espiritismo, muito pelo contrário. O pouco que ele tinha era tudo para a divulgação da obra. Leymarie instituiu um salário para si próprio. Não, francês. Pierre Guitin Leymarie. E o que acontece depois disso? Acontece uma série de episódios que vão culminar com um declínio acentuado do espiritismo, do movimento espírita na França. Obviamente que alguns fatores externos ajudaram. O primeiro, teve uma guerra entre a França e a Prússia, uma das grandes províncias que fazia parte do Império Alemão. Essa guerra durou cerca de 2 anos, 1870 e 1871. E isso aí atrapalhou um pouco a disseminação das ideias espíritas. A política francesa naquela época era uma bagunça, revolução em cima de revolução, golpe em cima de golpe, e isso dificultou muito a disseminação do espiritismo. As 2 grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial, com ela, muitas sociedades espíritas francesas foram fechadas. A Segunda Grande Guerra, os alemães ficaram quase 10 anos na França. E muita coisa eles ou destruíram ou levaram para a Alemanha. Mas isso aconteceu para o século XX, o que mostra o quanto que o espiritismo estava em declínio lá na França. Mas tudo começou, o protagonista foi justamente o Leymarie. Talvez o negócio tenha começado errado justamente quando ele instituiu um salário para ele próprio. Quando a alfaiataria dele faliu em 1871. E quando em 1872,
e isso só foi descoberto recentemente, ele alterou o livro A Gênese. A 5ª edição da Gênese é uma edição que tem cerca de 200 erros, mais de 200 erros, se comparada com as 4 edições anteriores. As 4 edições anteriores, nas mãos de Allan Kardec. A 5ª edição foi lançada em 1872, 3 anos depois que Kardec desencarnou. Foi Ley-Marie que fez isso. E ele alterou em mais de 200 pontos. Né? Isso foi descoberto somente há pouquíssimos anos atrás, viu, gente? Eu já fiz o estudo da Gênesis aqui por umas 2 vezes, usando a 5ª edição. Mas eu vou adquirir a 4ª edição, para a gente fazer o estudo da Gênesis da 4ª edição. Para a gente fazer aquilo que realmente é certo e é correto. Começou errado por aí, né? Um outro erro, seja por ingenuidade, seja porque ele já estava com outras ideias, com outras filosofias na cabeça, seja porque ele precisava de dinheiro, ou sei lá, tudo isso junto, ele foi muito invigilante no que diz respeito à condução da disseminação do Espiritismo. Em 1875, por exemplo, ele foi processado, o famoso processo dos espíritas. Ele e um fotógrafo, e esse fotógrafo ele tirava fotos das pessoas e os espíritos apareciam junto das pessoas. E ele divulgou essas fotos na revista espírita, o Ley-Marie. Divulgou. A polícia foi em cima, porque houve uma denúncia. Foi feita uma investigação. E o fotógrafo realmente, ele falou assim, não, realmente as fotos são todas fraudadas. Depois ele voltou atrás e disse que não, algumas eram reais, eram verdadeiras, mas quando eu não conseguia promover o fenômeno, eu fraudava. Enfim, o fotógrafo e o Ley-Marie foram presos por 1 ano. E tiveram que pagar 500 francos também. Tudo isso serviu para lançar a doutrina espírita num profundo descrédito. Um terceiro ponto, que serviu também para acabar com o movimento espírita francês, foi a adoção de algumas partes ou de certos trechos de uma obra chamada Os 4 Evangelhos, de um rico advogado francês chamado Jean-Baptiste Rousteng. A história é mais ou menos a seguinte: existia um sujeito chamado Jean Guérin, que era meio que um administrador da fortuna de Rousteng. Rousteng foi o coordenador dessa obra, Os 4 Evangelhos, recebida através de uma médium chamada Collignon. E o que aconteceu? Ele achava que os 4 evangelhos eram a revelação da revelação. Poxa, o Espiritismo tinha acabado de nascer, precisava de uma outra revelação? O Espiritismo estava nas fraldas ainda. Mas ele achava que a parte moral da doutrina espírita, codificada por Kardec, tinha que ser retirada e inserida ali a moral dos 4 evangelhos. Esse Guérin foi incumbido da tarefa de inserir o rustenguismo dentro do movimento espírita. E ele comprou 217 ou 271 ações, algo assim, daquela sociedade que Ley-Marie havia fundado. E ali, a partir daquele momento, teve um negócio também aí, de uma doação de uma casa na cidade de Bordeaux, com um belo jardim na frente, algo meio estranho. A partir daquele momento, a revista espírita começou a divulgar não somente assuntos relacionados ao espiritismo, mas também relacionados ao espiritualismo de modo geral, descambando muito para o lado do misticismo. Muitos espíritas abandonaram aquela lógica cerrada e aquele pensamento frio de Kardec para seguir essas ideias místicas, que nada tinham a ver com a lógica doutrinária. Muitas, inclusive, contrárias. Por exemplo, o próprio rustenguismo fala a respeito da metempsicose, que é o indivíduo que reencarna em corpos de animais, coisa que a doutrina espírita fala que é descabido, não existe isso. O rustenguismo fala a respeito do corpo fluídico de Jesus, que, aliás, é um assunto que gerou polêmica e brigas no meio espírita, e isso há 150 anos. Só recentemente a Federação Espírita Brasileira tirou dos seus estatutos uma cláusula ali, um item ali, que falava que era
Prerrogativa de todos os espíritos estudarem a doutrina espírita, a obra de Kardec e a obra de Rustang. Só recentemente que isso aconteceu. Enfim, gerou uma bagunça danada no movimento, teve aquele processo dos espíritas que eu falei, o espiritismo entrou em declínio, o negócio só foi mantido um pouquinho, a credibilidade foi um pouquinho mantida por conta de Gabriel Delany e de Leon Denis. Mas isso aconteceu só a partir de 1890 e a partir das primeiras décadas do século XX. Mas mesmo assim o estrago já estava bem feito. Para vocês terem uma ideia, quando Leigh-Marie morreu em 1903, foi a mulher dele que ficou com todo o legado de Kardec. Todo. Livros, documentos, revista espírita. Um ano depois, ela entregou toda essa responsabilidade para o filho. E o filho ficou com a divulgação da revista espírita até 1914, quando estourou a Primeira Guerra Mundial. E aí ele abandonou tudo e fechou tudo. E ainda bem que fechou. Porque na revista espírita, eles estavam até vendendo bola de cristal. Pra vocês terem uma ideia. Olha que bagunça que foi, né? Não foi à toa que o movimento espírita foi transplantado para aqui para o Brasil. E foi uma coisa muito interessante, que o Chico, ele começa a sua carreira na psicografia justamente no momento em que na França estavam desencarnando Gabriel Delany e Leon Denis. Quer dizer, quando Leon Denis desencarna, um dos últimos baluartes do pensamento de Kardec, Chico já estava aqui começando a sua tarefa de disseminação do pensamento espírita em terras brasileiras. Porque se fosse depender do espiritismo em França, hoje em dia é muito disperso o movimento, alguns centros espíritas somente, muitos fora de Paris, e muitos deles fundados por brasileiros. Por brasileiros. Então por que eu estou falando tudo isso? Alguém pode estar pensando, o que isso tem a ver com essa obra? Gente, quem fez essa obra aqui, quem pegou os escritos de Kardec, quem coordenou, quem colocou na ordem certinha foi Leigh-Marie. O mesmo cara que fraudou a Gênese. Dá para confiar 100%? Não dá para confiar 100%. Mas então o que a gente vai fazer? Nós vamos estudar essa obra sempre buscando referências no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Céu e Inferno, no Evangelho segundo o Espiritismo e na 4ª edição da Gênese. Qualquer ideia que destoie disso daí, possivelmente não é de Kardec. Algumas ideias, inclusive, aqui pode até serem de Kardec, mas foram abandonadas com o tempo. Kardec, de início, nem acreditava na reencarnação, para vocês terem uma ideia. Depois que ele foi convencido pela força da argumentação e dos fatos. Então, nós vamos ver aqui que existem trechos polêmicos. E alguns indivíduos, até nos dias de hoje, acusam Allan Kardec de racista, por conta de alguns trechos aqui de obras póstumas e de um trecho na Revista Espírita. Mas isso, no momento certo, a gente vai discutir bem isso daí. Se é que Kardec foi mesmo o autor daqueles trechos. Então já fica bem aí um alerta para todos nós ao estudarmos essa obra. Ok, gente? Bom, quem traduziu obras póstumas para o português foi um sujeito chamado Guilom Ribeiro. Guilom Ribeiro era o quê? Ele era engenheiro civil, jornalista, poliglota e vernaculista. Olhei essa palavra, nossa, o que será que é isso, né? Fui lá procurar o doutor, Google, digitei lá vernaculista. Vernaculista é aquele sujeito que tem um conhecimento profundo da sua língua e ele se expressa de maneira praticamente perfeita no vernáculo, na língua, seja falada ou seja escrita. Foi diretor-geral do Senado Federal até 1921. Foi revisor no projeto de revisão do Código Civil, em 1903, que foi realizado por ninguém mais, ninguém menos que Rui Barbosa. E Rui Barbosa, inclusive, elogiou profundamente Guilom Ribeiro pelo auxílio dele, tanto na revisão comum, quanto em suprimir certos erros e lapsos que Rui Barbosa teve. Foi redator do Jornal do Comércio e colaborador dos maiores jornais da época. Foi casado com a senhora Raimunda Portela, com quem teve 5 filhos. Tornou-se espírita em 1911, após o falecimento da mãe.
Tornou-se orador, tradutor de quase todas as obras de Kardec. E foi presidente da FEB de 1920 a 1921 e de 1930 até 1943. Então, um sujeito que realmente é dono de um vastíssimo conhecimento, de uma autoridade suficiente, e a tradução dele do francês para o português, segundo os analistas e os conhecedores, é impecável. Ok? Bom, logo no início aqui nós temos uma ligeira biografia de Allan Kardec. Sim. Madame Blavatsky. ela influenciou também? Teosofia. O Ley-Marie, além de ser espírita, ele também participava das lojas de teosofia. Exatamente. Influenciou um pouco, sim. Camille Flammarion, que vai pronunciar o discurso, daqui a pouco a gente vai ver, além de ser espírita, também ele tinha os seus lados aí da teosofia. Eu assisti uma entrevista, sabe aqueles pesquisadores espíritos Sei. que estavam pesquisando a Gênese, Sim. o céu e o inferno? Sim. Eles postaram um documentário, parece que, eu não sei qual ano que foi, despejaram a Gabi da casa dela. Ah, sim. A Gabrielle Boudet morreu em 1880. Despejaram, tiraram ela da casa porque ela não pertencia mais. Como ele tinha ganhado todos os direitos Autorais. então a casa perdeu. O que aconteceu foi o seguinte, não se sabe por que ela delegou, que a Gabrielle Boudet delegou ao Ley-Marie, a direção da obra toda. E ela mesma, o que era o negócio? Ela, juntamente com o Ley-Marie, os dois, dirigirem, tocar a obra de disseminação da doutrina espírita. Mas Ley-Marie foi tomando uma proeminência cada vez maior, foi deixando ela de lado. Ela foi sendo considerada ali meio que subalterna naquele processo todo, humilhantemente considerada como subalterna. Nesse processo dos espíritas, ela foi chamada ali como testemunha, e foi até mesmo vilipendiada e ofendida. Era uma octogenária naquela época. Então foi uma época complicada, uma época muito difícil. Nessa reportagem, esses pesquisadores espíritas, eles foram na biblioteca. Sim. Então foi justamente isso, esses pesquisadores que foram lá na Biblioteca Nacional da França, que resgataram os originais da 4ª edição da Gênese. Então, as Casas André Luiz, elas editaram a 4ª edição, se eu não me engano. Acho que foi as Casas André Luiz mesmo. E, comparando uma com a outra, são mais de 200 alterações. Mais de 200 alterações. Quer dizer, por que Ley-Marie fez isso? Será que ele já estava com ideias assim diferentes das ideias espíritas? Será que ele já estava naquela época já seduzido pelas ideias de Rusteng? Vai saber. Ou será que simplesmente ele foi invigilante e foi colocando ali todas aquelas ideias sem analisar com detalhe? Não se sabe, até. Só se sabe que essas atitudes dele culminaram com a derrota do movimento espírita francês. Aliás, muitos espíritas franceses, milhares de espíritas franceses desencarnaram lá na França e uma boa quantidade vieram reencarnar aqui no Brasil para dar continuidade à obra espírita em terras brasileiras. Alguns reencarnaram na França mesmo, outros em outros países, mas o grosso mesmo aqui no Brasil. Não é à toa que a maior pátria espírita do planeta é a nossa terrinha. Beleza? Biografia de Kardec, nasceu em Lyon, em 3 de outubro do ano de 1804, em uma família que se distinguia pela magistratura e advocacia. Mas Kardec decidiu não seguir essas carreiras. Ele estava muito inclinado pelo lado do estudo das ciências e da filosofia. Educou-se no castelo de Verdun, na Suíça, na escola de Pestalozzi, onde foi um dos maiores discípulos desse mestre Pestalozzi, que tanto influenciou a reforma do ensino na França e na Alemanha. Desde muito cedo, Kardec apresentava uma notável inteligência. E todos nós sabemos, ele não foi batizado com o nome de Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Dono de uma notável inteligência,
Já aos 14 anos, ele ajudava os colegas dele de sala que estavam com dificuldades no entendimento das lições, se tornando uma espécie de monitor dos seus professores. Concluídos os estudos, voltou para a França. Traduziu diversas obras do francês, porque ele é profundo conhecedor da língua alemã. Traduziu diversas obras do francês para o alemão. Principalmente as ideias de Fénelon, que no futuro, olha que coincidência, muito veio auxiliar na codificação espírita. Membro de várias sociedades de sábios. Em 1831, por exemplo, a Academia Real de Arras o premiou pela obra. Qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? De 1835 a 1840, fundou na sua casa cursos gratuitos de química, física, astronomia, anatomia comparada, matemática e etc. Cursos gratuitos. Olha só, desde aquela época ele já tinha uma profunda preocupação em ensinar, em passar conhecimento, em esclarecer consciências. Inventou um método engenhoso de ensinar a contar e um quadro mnemônico da história da França. E era muito preocupado em tornar o ensino algo atrativo. Sem ser aquele negócio chato, maçante. Ele buscava criar formas de ensinar, prendendo as pessoas pelo interesse. Diversas obras consagradas aí à educação eram de sua autoria. Vou ler algumas aqui, ó. Vocês terem uma ideia. Plano proposto para o melhoramento da instrução pública. Curso prático e teórico de aritmética. Manual dos exames para os títulos de capacidade. Soluções racionais para os problemas de aritmética e geometria. Catecismo gramatical da língua francesa. Programa dos cursos de Química, Física, Astronomia e Fisiologia. Ditados normais dos exames de municipalidade. E por aí vai. Então, antes dele ser conhecido como Allan Kardec, o codificador da doutrina, ele já era muito conhecido na França e fora dela. Como aquele indivíduo que era um profundo conhecedor das necessidades da época e que desejava disseminar o conhecimento do qual ele era portador. Quando começaram os fenômenos das mesas girantes, ele contava já com seus 50 anos de idade. Em 1855, ele entregou-se a esse trabalho de analisar o fenômeno das pancadas, dos móveis que se moviam, né, sem aparente contato, das mesas girantes. E enquanto uma boa parte dos franceses via nisso simplesmente uma aventura, simplesmente uma diversão, ele entreviu naquilo ali algo de muito sério e muito importante. E se dedicou a analisar e a observar com profundo rigor científico todos aqueles fenômenos. E daqueles fenômenos, daqueles efeitos, ele deduzia as causas. E das causas, as consequências de ordem filosófica, as consequências de ordem moral. E com isso, ele fez todo um corpo de conhecimentos metódico que culminou com o Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857. Entreviu o princípio das leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. E nesse último reconheceu uma das leis da natureza, a lançar luz sobre uma imensidade de problemas tidos por insolúveis. Nada ele escreveu debaixo de ideias pré-concebidas. Ele era muito frio, ele era muito calmo, ele observava os fatos, ele deduzia as consequências, ele analisava as causas daqueles fatos, as leis que os regiam. E assim construiu a nossa doutrina espírita, que destruiu os últimos refúgios do sobrenatural. A partir do Livro dos Espíritos, temos a data de fundação da doutrina espírita, né? E a partir do Livro dos Espíritos, os fenômenos das mesas girantes deixaram paulatinamente de acontecer. Porque agora era mais importante disseminar todo aquele conteúdo filosófico da doutrina.
As pessoas sérias, interessadas, foram atraídas para os estudos. E muitos indivíduos foram se convertendo a essas ideias. E grande parte disso se deve à maneira clara que Kardec expunha aquelas lições todas. Ele era dono de uma lógica cerrada, uma argumentação imensa que predispunha as pessoas à convicção. Por isso que eu falo, quando chega alguém criticando o Espiritismo e você pergunta, você já estudou alguma obra espírita? Você pode ter certeza que a resposta é não. Porque o indivíduo que se dedica com cuidado, com análise, com critério, a análise da obra de Kardec, eu não estou falando de outros livros espíritas, não. Eu estou falando das obras básicas. Ele vai ter um conhecimento profundo do que é a doutrina. E se não houver nenhum preconceito dentro dele, ele vai aderir às ideias. Porque Kardec era um profundo conhecedor do método de ensinar. E ele soube pegar tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele compilou e passar numa linguagem fácil para as pessoas. E trabalhou a vida toda, o resto da sua vida, na disseminação das ideias espíritas. Gente, se você for ver de 1854, 1855 até 1869, são quantos anos? 15 anos, 14 anos. Em 15 anos, esse indivíduo fez um trabalho ciclópico, colossal, numa época que o meio de comunicação à distância era o telégrafo, né? Ou carta, onde não existia rádio, televisão, internet, onde não existia energia elétrica. Kardec escrevia à luz do lampião, à luz de velas. E ele era o centro de convergência de tudo aquilo que se obtinha através dos ditados mediúnicos, não só na França, mas em diversos países do mundo. As correspondências que chegavam até a casa dele, eram monstruosas em termos de quantidade. Kardec tinha contato com mais de 1000 centros no mundo todo. Exatamente. Imagina todo mundo vivendo. Já imaginaram? E ele tendo que ler aquilo, analisar, coordenar, compilar, verificar aquilo que procede, aquilo que está dentro do corpo da doutrina, aquilo que não é, esse daqui fica meio de quarentena. Um trabalho gigante. Ainda o planeta vai reconhecer o esforço desse homem. Ainda não reconhece, mas vai chegar um momento na história da nossa humanidade que vão olhar para trás e que vão perceber o trabalho gigantesco que esse homem fez. Gigantesco. E morreu trabalhando. Ele morreu justamente quando estava se preparando para mudar. Ele ia mudar para uma casa maior, justamente para poder comportar os estudos que ele estava fazendo e toda aquela disseminação das ideias espíritas. Vítima de um aneurisma da aorta. Já? Ele tinha um problema cardíaco sério. E ele tinha que ficar em repouso material quase que absoluto. E repouso intelectual, idem. Agora, ele se negava a fazer isso. A repousar materialmente e muito menos repousar intelectualmente. Ele aproveitava todo o momento que ele tinha para poder avolumar conhecimentos, para poder fazer com que a doutrina fosse disseminada para os 4 cantos do planeta. Essa simplesmente é uma ligeira biografia de Kardec. Eu não sei onde eu vi esse vídeo, essa informação, mas me parece que o movimento espírita aqui no Brasil começou com Kardec ainda reencarnado. Começou. Ele recebeu. Sim. Na Revista Espírita, acho que não sei de qual ano da Revista Espírita, quando Kardec ainda estava encarnado, Kardec, comenta não sei se foi uma psicografia ou algo que aconteceu, de um núcleo espírita que havia sido fundado aqui no Brasil, lá na Bahia, que foi o primeiro centro espírita aqui no Brasil. Mas ainda quando Kardec estava encarnado, o espiritismo, né, já estava começando a engatinhar, a dar seus primeiros passos aqui no Brasil. Fundado esse centro espírita por brasileiros que haviam estudado na França. E lá eles travavam contato com as ideias espíritas. Ao voltar para cá, decidiram fundar um centro. E aí foi tudo que começou.
Ok? Até aqui alguém quer fazer alguma pergunta, observação, comentário? Esse método de ensino de Kardec é o método Pestalozzi, né? É o método de Pestalozzi, sim, exato. Aliás, tem 2 livros escritos, editados pela FEB. O autor acho que é Zeus Van Tuyl, se eu não me engano. São 2 volumes que falam sobre Kardec. O primeiro fala sobre a vida normal dele como professor Rivail. E o segundo dele, Kardec, já como Allan Kardec. E lá é muito interessante porque narra detalhes históricos. Inclusive, boa parte da primeira obra fala dos estudos dele em Yverdun. E o quanto que Pestalozzi era um indivíduo profundamente dedicado ao ensino das crianças e da mocidade. Numa época em que existiam as palmatórias, o ajoelhar no milho, os castigos, ele tratava todas as crianças com carinho, com doçura, com compreensão. Era um método totalmente diferente de ensino. E Kardec bebeu disso daí, né? Ele foi educado justamente nesse meio. E aí ele pegou esse método de ensino e, obviamente, juntou todo o seu gênio para construir a doutrina espírita. Meu pai queria ter estudado com Pestalozzi. Em verdade. Porque eu não ia ficar ajoelhado. Exatamente. Seria muito bom. Bom, gente, aqui na primeira parte é isso. E ela encerra com um discurso de Camille Flammarion junto ao túmulo de Allan Kardec. Discurso esse feito no momento do enterro. Quem foi Camille Flammarion? Foi um astrônomo muito conhecido na França. Inclusive, ele ajudou a popularizar a astronomia na França, ganhou inclusive prêmios por conta disso, escreveu diversos livros e era espírita. Mas também Camille Flammarion tinha um pezinho ali na teosofia. E se a gente for estudar um pouco a vida dele, a gente vai perceber que ele era muito dedicado à pesquisa científica do espiritismo. Nós sabemos que o espiritismo é um tripé, né? É ciência, é filosofia e é religião. Aliás, a melhor definição de espiritismo é de Kardec. Kardec falava que o espiritismo é uma filosofia que tem raízes científicas e consequências morais. É a melhor definição de espiritismo. Camille Flammarion focou muito no lado científico da coisa. E ele, Flammarion, parece que ele não aceitava muito a questão da comunicabilidade dos espíritos. Que coisa, não? Em certo pronunciamento feito já no começo do século XX, ele falou que em mais de 40 anos de pesquisa científica, ele, Camille Flammarion, não havia encontrado muitas, vamos dizer assim, muitas ideias ali que corroborassem com a ideia de que havia comunicação dos desencarnados para com os encarnados. Não havia encontrado nada que pudesse provar isso daí. Estranho, né? Vindo de alguém que era assim com Kardec e que se dedicava ao estudo do espiritismo. Sendo que o próprio espiritismo veio através do quê? Através da mediunidade. Mas no finalzinho da vida dele, quando ele escreveu a última obra dele, As Mansões Mal-Assombradas, né? As Casas Mal-Assombradas, ele já estava um pouco mais aberto à influência dos desencarnados na nossa vida. Mas aí logo depois ele desencarnou. Com certeza, Flammarion hoje mudou de ideia. Se é que não está reencarnado no movimento espírita por aí, né? Aliás, o discurso dele aqui é belíssimo. Quem tiver obras póstumas, dá uma lida nesse discurso, é uma coisa fantástica. Dono de uma oratória fenomenal. Obviamente não vamos falar esse discurso inteiro aqui, né? Mas ele começa falando que ele poderia, junto ao túmulo de Allan Kardec, dizer, né, a respeito das considerações acerca da divulgação da doutrina espírita, das consequências científicas e filosóficas, mas que ele preferia, naquele momento, traçar um reconhecimento a Kardec, cujo corpo repousava diante dele. E comenta acerca do trabalho monumental de Kardec, de dar corpo aos ensinamentos provenientes, que coisa, né, dos fatos mediúnicos, observados judiciosamente. E fala o seguinte: revela que a morte surpreendeu Kardec quando este trabalhava numa nova obra acerca das relações entre magnetismo e espiritismo. Porque antes de ser espírita, Kardec era magnetizador.
Ele fala isso, inclusive aqui no Obras Póstumas ele fala isso daí. Quando ele trava contato com as mesas girantes, já há mais de 30 anos ele já trabalhava com magnetismo. Isso a gente viu, né, quando a gente fez os estudos relacionados ao passe. Kardec era contemporâneo de Mesmer? Mesmer veio antes de Kardec. Mesmer é século XVIII, Kardec é século XIX. Mas é justamente a escola de Mesmer, de magnetismo, né, que Kardec foi se filiar. Né, e lá que ele travou os primeiros contatos dele com o magnetismo, que ele exerceu durante mais de 30 anos, 35 anos mais ou menos. Kardec preferiu constituir primeiramente um corpo de doutrina moral, para trazer ao espiritualismo tantos seres que se perdiam nas dores e no ateísmo. Preferiu fazer isso do que submeter à discussão acadêmica a realidade dos fenômenos. Porque imaginemos só, todos aqueles fenômenos acontecendo das mesas girantes, e ao invés de Kardec compilar tudo aquilo ali, dar um corpo àquela doutrina, ele se enfurnasse num laboratório para pesquisar a realidade científica. Nunca que a doutrina espírita ia sair. Nunca que as pessoas iriam travar contato com tanto conhecimento de ordem superior. Então ele preferiu dar um corpo àquela doutrina e focar o aspecto moral do assunto, né? Competindo posteriormente aos cientistas nos laboratórios verificarem a realidade dos fenômenos. Flammarion foi um deles, embora, segundo suas próprias palavras, ele não tenha encontrado muito disso daí, não. Foi Flammarion quem definiu Kardec como sendo o bom senso encarnado. Aplicava ao exame dos fenômenos a razão firme do bom senso, examinando-os segundo o método científico. Por isso que fala que o Espiritismo é ciência. Porque Kardec utilizou o método experimental para poder construir a doutrina espírita, que é um método científico. Ele analisava os fatos, dos fatos ele deduzia as causas e depois aplicava ao exame daquelas causas tudo aquilo que ia acontecendo, todos os fatos que iam se sucedendo, para ver se realmente aquelas causas, aquelas leis deduzidas eram reais. É o que acontece hoje nas ciências. É justamente assim que as ciências progridem, a física, a química, a biologia, né? Dessa maneira. Então o pensamento científico está embutido no corpo do Espiritismo. Afirma Camila Flammarion que o Espiritismo não é uma religião, mas uma ciência, onde não há milagres, não há sobrenatural. Aqui vai um parênteses. Espiritismo é religião ou não? Quem é contrário à doutrina fala que não, né? Fala até que o Espiritismo nem cristão é. Aí você vai perguntar, poxa, o Espiritismo não é cristão? A pessoa fala, não. Aí você fala, por que o Espiritismo não é cristão? Ah, porque os espíritas não acreditam que Jesus é Deus. É esse o argumento deles. Eles pensam dessa maneira, que para você ser cristão, você tem que aceitar a divindade de Jesus. Sendo que, nas próprias palavras dele, Jesus, ele fala que todos aqueles que fazem o bem, todos aqueles que o seguem, né, são cristãos. Aliás, a palavra cristão surgiu até mesmo depois da morte de Jesus, em Antioquia. Mas o Espiritismo é religião ou não é? Depende do ponto de vista, gente. Depende do ponto de vista. Se você considerar religião como sendo um corpo hierarquizado, com indivíduos que detêm mais e mais poder, com paramentos, com cerimônias, com dogmas, com rituais, o Espiritismo não é religião nunca. Agora, se você considerar o sentido da palavra religião, que vem do latim religare, que é ligar o indivíduo a Deus, o Espiritismo é religião. Então depende muito do ponto de vista, né? E Kardec sabia disso. Como não, né? Tanto que dificilmente você vê Kardec se referir ao Espiritismo como sendo religião. Dificilmente. Kardec fala que o Espiritismo é uma ciência. Kardec fala que o Espiritismo é uma filosofia com muita frequência. Religião é raro. Justamente porque ele ligava a palavra religião à hierarquia,
né, a rituais, a cerimônias e dogmas, e nós não temos nada disso aqui, graças a Deus. E temos que nos esforçar para não ter isso, porque os nossos erros são tão grandes e as nossas tendências que nós trazemos do pretérito são tão fortes que nós temos essa mania, né, de querer institucionalizar as coisas, né, criar seres que mandam nos outros, institutos que se sobrepõem aos demais. Cada casa espírita é livre. Cada espírita tem a sua consciência livre. Ninguém manda em ninguém. O que existe são orientações, não ordens. E que a coisa continue desse jeito. Que continue assim. Né? Porque, infelizmente, os inimigos são vários. E os inimigos da verdade, da luz, são muito inteligentes. E eles já perceberam, desde a época de Jesus, que se eles atacassem de fora, o movimento só crescia. Durante 2 séculos, o cristianismo se manteve praticamente inalterado. E gente sendo morta e perseguida, e virando tocha viva e comida de leão nos circos, mas o cristianismo crescendo. Puro. Aí, de repente, os inimigos da luz perceberam, poxa, estou fazendo errado, ué. Parecendo massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce. O que a gente vai fazer? Vamos atuar dentro do movimento. E aí a coisa desandou bonito. Né? O próprio Espiritismo, nós não estávamos comentando aqui a respeito do próprio rustanguismo, do próprio Lay-Marie, que por invigilância, sabe-se lá qualquer outra coisa, acabou com o movimento espírita francês? Pois é, começou como? De fora? Não. A Igreja Católica atuando, os evangélicos? Não. Dentro do movimento espírita. Por isso que temos que ter muito cuidado com as obras que caem nas nossas mãos. Por isso que a gente sempre repete, conheçamos Kardec, vamos conhecer com profundidade o pensamento do codificador, porque ali você tem a sua matriz. Ali você tem o quê? A sua razão, o seu referencial, o seu norte. Qualquer obra que você lê, e você pode ler de tudo, você não é obrigado a ler nada, né? E nada te impede de ler as obras, qualquer que seja a obra. Mas se você se diz espírita, você tem que comparar aquilo que você lê com o pensamento de Kardec. Qualquer coisa diferente daquilo ali, qualquer coisa estranha, você deixa de quarentena, no mínimo. Né? E o mercado editorial espírita no Brasil é muito lucrativo. Muito lucrativo. O que vende livro espírita é uma enormidade. E muitos de péssima qualidade. Péssima qualidade. Então, cuidado. Livro tal, psicografia pelo espírito Beltrano. Nossa, o espírito que escreveu esse livro. Aí você já fecha os olhos e aceita tudo que aquilo que está escrito ali dentro. Errado. Muito errado. Devemos ter muito cuidado com o legado de Allan Kardec. Então, Camille afirma que o espiritismo não é uma religião daquele jeito que a gente conhece. Né? E termina dizendo que ali o corpo físico de Kardec, tombado, mas o espírito retornava de onde veio. A imortalidade é a luz da vida, assim como o sol é a luz da natureza. E ele se despede. Até a vista, caro Allan Kardec. Até a vista. Interessante, né? Até a vista. Não é adeus. Né? Até daqui a pouco. Até mais. Nos espere, nós vamos nos encontrar. Então, assim, até nas despedidas a gente percebe o pensamento espírita ali fluindo, né? Nos dando aquele consolo, aquela alegria para aqueles que já partiram para o lado de lá. Aqueles nossos amigos, aqueles nossos parentes, aqueles indivíduos conhecidos, que de uma maneira às vezes lenta, de uma maneira um pouco mais rápida, voltaram para casa. Até a vista. Né? Nós vamos nos encontrar em breve, seja através de sonhos, seja através da mediunidade, seja através da desencarnação, mas não existe a rigor nenhuma separação. Porque nós estamos imersos no plano espiritual. Imersos.
Não é difícil entender essa ideia, né, gente? Se vocês forem ver a questão física da coisa, só a questão física. A gente enxerga somente uma estreita faixa de comprimentos de onda, que vai, acho que, de 450 a 730 nanômetros de comprimento de onda. Antes disso, o infravermelho, por exemplo, nós não enxergamos. Depois disso, ultravioleta, os raios-x, raios gama, nós não enxergamos. Quer dizer, somos cegos em uma infinidade de coisas. Há insetos que enxergam mais do que a gente. Com relação à audição, idem. Nós ouvimos só dentro de um estreito limite de ondas, de hertz. Antes daquilo e depois daquilo, somos surdos. Quer dizer, se até mesmo no mundo físico material, nós somos cegos e surdos para aquilo que existe ao nosso redor, quanto mais com relação ao plano espiritual. Só essa ideia da existência de ondas físicas que você não enxerga, já leva você à convicção da existência de um plano espiritual que vibra numa outra frequência ao teu redor, com uma outra classe de sensações que você não tem, porque os teus órgãos do sentido são incapazes para captar. Nós nos encontramos aqui num número de 25 pessoas, pouco mais. As paredes do nosso acanhado centro são limitantes para a nossa ação, porém, na contraparte espiritual, essas paredes somem. Alguns médiuns videntes aqui da casa já perceberam isso. O centro se abre para cá e para lá. A quantidade de desencarnados que nesse exato momento estão ombreando aí conosco e acompanhando os nossos estudos, se bobear, o nosso amigo Lafayette está aqui. Ele que acompanhou durante tanto tempo os nossos estudos, aliás, não só o meu, né? Parecia que ele morava aqui nessa casa. Porque quantas reuniões ele participava. Esperamos que ele esteja bem. Que ele esteja bem, que esteja se adaptando à realidade espiritual. Talvez esteja aqui conosco, nos acompanhando, aprendendo conosco, juntamente nós crescendo, e quem sabe, né, quando ele estiver bem, quando ele estiver já equilibrado, pode dar a sua cota de contribuição para todos nós. Porque a vida não para, porque o trabalho tem que ser incessante, porque a gente não pode, de modo algum, estacionar. A lei do universo é a lei do progresso. Vibremos sempre, vamos continuar sempre em frente. Com isso a gente encerra essa primeira parte e já começamos na semana que vem, encerramos o índice. A primeira parte do Obras Póstumas, profissão de fé espírita raciocinada. Fé raciocinada. Duas coisas que parece que não se dissolvem, né? Água e óleo. Mas dentro do Espiritismo há a união das duas coisas. Falaremos semana que vem de Deus, da alma e da criação. Ok? Isso semana que vem. Se vocês tiverem as obras póstumas em casa, leiam essa primeira parte. Né? Dá para baixar pela internet, inclusive. Tem muitas maneiras da gente ter isso daí. Leiam, estudem, tragam para cá suas dúvidas, suas observações, seus comentários, para que a gente possa fazer do nosso estudo um estudo rico, uma troca de conhecimentos rica. Sempre com aquele pezinho atrás, porque essa obra vocês já viram, né? Foi o Lei-Marie que juntou tudo e colocou aqui. Pode ser que realmente muita coisa aqui seja de Kardec, ou tudo seja de Kardec. Mas depois do que foi feito com a Gênese, ainda mais a gente que é de Minas, a gente sempre fica com um pezinho atrás, né? Sempre. Vamos fazer isso. Sempre comparando com aquilo que Kardec escreveu, no Livro dos Espíritos e nos demais. Ok, pessoal? Feliz em ver vocês, viu? Estava sentindo falta. A casa de Kardec foi restaurada, só que transformada em uma
numa livraria, né?